Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Sistema Alpha, renascido em Teen Wolf. Parte 13. Capítulo 75. A limusine parou em frente a um prédio de 6 andares na periferia deserta da cidade. Antes de saírem, Jacob se virou para as meninas. Muito bem, precisamos de pseudonimos. Eu serei Jack e Cogman será Walter. E vocês dois? Serei Jane, disse Alison. É o nome do meio da donzela de Gévaudan. Lydia fez o mesmo. E eu serei Arial. Jane e Arial, então, disse Jacob, acenando com a cabeça. Ele então pegou 2 sementes dos deuses normais de sua dimensão de bolso e as deu para Alison e Lydia. Estas são sementes dos deuses. Comam uma apenas se estiverem gravemente feridas e à beira da morte. Elas podem curar qualquer ferimento e restaurar instantaneamente a condição física de uma pessoa ao seu auge. Usem-nas com sabedoria. Eu só tenho 2. Se você só tem 2, então o que resta de você? Perguntou Alison. Não preciso deles, disse Jacob. Agora guarde-os e vamos embora. Lydia e Alison guardaram os feijões em seus anéis e o grupo saiu do carro. Eles se aproximaram de uma pesada porta de aço guardada por 2 homens grandes de terno preto. Um deles deu um passo à frente, com uma expressão profissionalmente impassível. Ele nem sequer pestanejou ao ver o disfarce grotesco de Jacob. Naquele leilão, o anonimato era a norma. Convite, afirmou o guarda categoricamente. Jacob, incorporando perfeitamente a persona maníaca do Coringa, exibiu um dos 3 convites que possuía, este retirado do mago. Ele sorriu, um sorriso largo e perturbador que deixou os guardas tensos. Aqui está meu amigo, disse Jacob com uma voz arrastada e brincalhona. Mas me diga, você quer ver um truque de mágica? Os 2 guardas trocaram um olhar cauteloso. O que havia falado deu um passo discreto para trás. Não, senhor. Não queremos ver um truque de mágica. Ele fez um gesto para que seu parceiro abrisse a porta, acrescentando em voz baixa, eu já vi o que o Coringa faz com as pessoas quando mostra seus truques. Os ombros de Jacob caíram em uma expressão teatral de decepção. Tudo bem. De qualquer forma, quem perde é você. Ele se inclinou para a frente com um sorriso ainda maior. Mas não se preocupe, prometo que vou te mostrar um truque de mágica na saída. Com aquela promessa arrepiante pairando no ar, eles foram conduzidos para dentro. Um atendente silencioso os guiou até o salão principal do leilão. Não se tratava de um local com salas privativas, mas sim de um único e vasto espaço no primeiro andar, organizado como um restaurante sofisticado. Mesas redondas cobertas com toalhas de linho branco estavam dispostas ao redor de um palco central. 20 mesas preenchiam o salão, embora apenas 12 estivessem ocupadas. O grupo de Jacob foi conduzido a uma mesa para 4 pessoas. Assim que se sentaram, ele notou imediatamente o casal na mesa ao lado. O perfume deles era um forte coquetel de ansiedade e medo. O homem ajeitava a gravata constantemente, e as mãos da mulher tremiam levemente em seu colo. Ao redor do salão, outros participantes escondiam suas identidades atrás de máscaras elegantes, capuzes pesados ou óculos de sol grandes. Jacob e seu grupo decidiram não agir imediatamente, optando por observar e ver o quão malvados os humanos podiam ser. Assim que se acomodaram, os garçons começaram a servir a comida em cada mesa, pratos elegantes de bife, legumes assados e outras iguarias. O grupo de Jacob não tocou na sua comida. Ele ouviu a mulher nervosa da mesa ao lado sussurrar para sua acompanhante. Deveríamos comer? Para nos enturmarmos. O homem, parecendo aliviado por ter se distraído, assentiu com a cabeça. Claro. Ele pegou o garfo e estava prestes a cortar o bife. Jacob deu um sorriso irônico, sem virar a cabeça. Com a voz do Coringa, disse casualmente, eu não comeria isso se fosse vocês. Fez uma pausa para criar um efeito dramático, depois voltou lentamente seu sorriso horripilante para eles. A menos que gostem de carne humana, é claro. Ele se virou de volta para o palco, deixando o casal paralisado de horror. O garfo do homem bateu ruidosamente no prato, e a mulher soltou um suspiro abafado, o rosto empalidecendo de forma doentia. Muitos dos outros presentes, dotados de audição sobrenatural, ouviram a conversa. Alguns sorriram com cumplicidade, enquanto outros lançaram olhares cautelosos para o casal nervoso antes de voltarem a atenção para seus próprios pratos. Poucos minutos depois, as luzes se apagaram, concentrando toda a atenção no palco. Um homem e uma mulher, vestidos com trajes de gala impecavelmente cortados, estavam no centro. Senhoras e senhores, começou o homem com voz suave e imponente. Sejam bem-vindos. É um prazer tê-los conosco neste leilão. Vamos começar. O leilão começou tranquilamente. Os primeiros itens foram ervas mágicas raras, poções e órgãos preservados de humanos comuns e criaturas sobrenaturais menores. Em seguida vieram artefatos, uma adaga que nunca perdia o fio, um espelho que mostrava o maior medo de uma pessoa. Os participantes entoavam lances com as paletas erguidas, em tom calmo e ponderado, embora a maioria se abstivesse de dar lances, aparentemente desinteressada nesses itens iniciais. O leilão continuou sua descida ao inferno. Frascos de sangue de lobisomem, um coração de vampiro ainda pulsando e um par de gêmeos adolescentes, vivos e aterrorizados, com aparência de lobisomem jaguar, agarrados um ao outro em uma gaiola reforçada, foram exibidos no palco. Belos metamorfos e humanos comuns foram vendidos para fins que os leiloeiros apenas insinuavam com eufemismos repugnantes. A sala era uma galeria de horrores, e os participantes eram colecionadores ávidos, erguendo suas paletas uma após a outra para reivindicar seus prêmios. Jacob sentiu Lydia enrijecer ao seu lado. Ele colocou uma mão tranquilizadora em seu braço, o olhar fixo à frente, um sorriso malicioso estampado em seu rosto disfarçado. Ele falou telepaticamente com as 2 garotas. Não se preocupem, nós as salvaremos.
E as pessoas malvadas por trás deste leilão não sobreviverão a esta noite. O homem e a mulher na mesa ao lado estavam ainda mais nervosos e assustados. Já haviam ficado chocados quando o leilão começou, com itens como órgãos e outras partes do corpo supostamente pertencentes a criaturas sobrenaturais. Mas quando viram os olhos brilhantes dos metamorfos dentro das jaulas, ficaram verdadeiramente apavorados. Jacob olhou para eles de relance, depois simplesmente balançou a cabeça e os ignorou. Em seguida veio a atração principal. Uma gaiola foi levada para o palco, contendo uma jovem aterrorizada com olhos que brilhavam levemente. Uma veela jovem anunciou a leiloeira, como se estivesse descrevendo uma obra de arte. Para quem não sabe, uma veela é uma metamorfa com habilidades encantadoras. Ela pode enfeitiçar homens e influenciar suas mentes. Também pode se transformar em um ser semelhante a um pássaro com bico e asas escamosas. Um item maravilhoso para colecionadores que apreciam criaturas belas. E claro, ela também pode ser usada para experimentos e poções. Começamos o lance em 1 milhão? A multidão foi ao delírio, dando lances um após o outro até que o preço subiu para 6 milhões. Depois de alguns itens menos interessantes serem leiloados, Jacob já tinha visto o suficiente. Ele falou com Lydia telepaticamente. E Lydia, olhe para o casal do outro lado da sala, aqueles que usam máscaras de lobo. Quero que você me diga a primeira coisa que lhe vier à mente quando olhar para eles. Não pense demais. Lydia olhou para eles e disse telepaticamente: raiva, ódio, ansiedade e desespero. Não acho que sejam pessoas más. Jacob assentiu. E certo, é hora de agir. Ele falou telepaticamente com Lydia e Alison. E não matem os dois idiotas ao nosso lado. Eles são apenas humanos normais, provavelmente policiais que se meteram em uma enrascada. Quanto aos dois com as máscaras de lobo, já que Lydia acha que eles não são maus, vou ler as memórias deles para confirmar antes de decidirmos o que fazer com eles. Jay. Alison disse, com a voz tensa em sua mente. As 3 pessoas sem máscara perto do palco são um mago e 2 bruxas. Eu as vi nas memórias que você nos mostrou do mago com quem você lutou. Você deve ter cuidado ao lidar com eles. Eu sei. Jacob respondeu com um tom mental frio e concentrado. Vou matá-los antes que possam lançar um feitiço. E não cometerei o mesmo erro novamente, tocando em um mago com minhas próprias mãos. Jacob se levantou e começou a bater palmas lentamente. Que espetáculo maravilhosamente maligno eu acabei de presenciar. Ele começou a caminhar em direção ao palco. A voz do leiloeiro era tensa. Por favor, retorne ao seu lugar, senhor. Jacob o ignorou e continuou andando. Os olhos do homem brilharam em vermelho e ele rosnou. Senhor, se o senhor não voltar ao seu lugar, terei que obrigá-lo a se retirar. Jacob subiu ao palco. Vocês querem ver um truque de mágica? O homem rosnou. Não. Volte para o seu lugar ou saia. Uma faca de uso militar surgiu da sua dimensão de bolso na mão de Jacob. Ele se dirigiu à multidão. E vocês? Querem ver essa faca desaparecer? Um homem com roupas góticas tomando vinho tinto sorriu. Adoro um truque de mágica. Vamos lá, palhaço. Mostre-nos o seu truque. Muito bem, disse Jacob. Observe com atenção. O leiloeiro tentou agarrar Jacob, mas Jacob se esquivou agachando-se. Ele fincou o cabo da adaga firmemente no palco de madeira. Quando o leiloeiro avançou novamente, Jacob segurou seu braço, puxou-o para baixo com uma velocidade estonteante. Agarrou a nuca dele e bateu seu rosto diretamente na lâmina ereta. A faca atravessou o crânio do leiloeiro. Jacob se levantou e fez uma reverência à multidão. Algumas pessoas até aplaudiram. Lydia suspirou. Ele está levando o papel de coringa um pouco a sério demais. Deveríamos nos juntar a ele, minhas senhoras? Perguntou Cogman. Ainda não, disse Alison. Deixe-o se divertir primeiro. Jacob se virou para a leiloeira com um sorriso irônico. Agora é a sua vez. A mulher não estava com medo. Não sei quem você é nem o que pensa que está fazendo, mas você não sairá deste prédio vivo, eu lhe garanto, seu maluco. Jacob umedeceu os lábios. Não sou louco, nem um bastardo. Não sou. Não sou. Ele sentiu um movimento atrás de si e se virou para encontrar o homem que acabará de esfaquear de pé, com a faca ainda cravada em seu rosto. Jacob não ficou surpreso. O homem era um metamorfo, e seus olhos vermelhos brilhantes significavam que ele era um alfa. Jacob deu um sorriso irônico. Gostou do meu truque de mágica? O homem rosnou. Você está morto. Arrancou a faca do rosto e a jogou para o lado. Então transformou-se, crescendo à medida que seu traje se rasgava. Pelos marrons brotaram por todo o seu corpo até que ele se tornou um lobisomem de 3 metros de altura. Ele desferiu um golpe com uma pata enorme em direção a Jacob, mas Jacob a segurou com facilidade, chocando tanto o lobisomem quanto a multidão. Jacob olhou para a plateia. Agora, deixe-me mostrar outro truque. Vou serrar este urso ao meio. Observem. Ele usou seu elemento terra e com um gesto de mão, uma mesa de pedra materializou-se atrás do lobisomem. A criatura lutou para libertar a pata do aperto de ferro de Jacob, mas não conseguiu. Jacob então canalizou eletricidade através da mão, eletrocutando o lobisomem até que ele quase perdesse a consciência, contorcendo-se violentamente e com fumaça saindo de sua boca. Rapidamente Jacob ergueu a figura maciça sobre a mesa de pedra. Usou novamente seu elemento terra, fazendo com que 2 caixas de pedra se formassem ao redor das metades superior e inferior do corpo do lobisomem, deixando sua cabeça, pés e uma pequena seção no meio expostos. A katana Shuzui apareceu em sua mão. Jacob revestiu a lâmina com eletricidade crepitante e brandiu-a. A espada cortou o lobisomem ao meio, partindo na altura da cintura. Jacob curvou-se para a multidão mais uma vez. O que vocês acharam do meu truque desta vez? Vejam, ele ainda está vivo, mesmo depois de eu tê-lo cortado ao meio. O sangue acumulou-se no palco, e o lobisomem partido ao meio vomitou sangue antes de voltar à forma humana e morrer. A multidão estava visivelmente preocupada, começando a temer por sua própria segurança. Desta vez, ninguém aplaudiu. Jacob olhou para eles.
Vocês não gostaram do meu truque? Ele olhou para o homem morto e coçou a cabeça, murmurando. Será que é porque ele morreu que eles não gostaram? Ele se virou para a multidão com um sorriso maligno. Que tal um de vocês se voluntariar? Prometo que vou cortar vocês ao meio sem matar. Ele examinou a sala. E aí? Alguém quer se voluntariar? Levantem as mãos. Como ninguém respondeu, Jacob olhou para a leiloeira que estava com o olhar perdido. Ninguém quer se voluntariar, então acho que vamos ter que nos virar com você. A mulher voltou à realidade num sobressalto e tentou fugir, mas Jacob a alcançou. Ele cravou as garras na nuca dela, lendo suas memórias. O que viu o encheu de tanta fúria que ele parou de brincar. Com um movimento brusco quebrou o pescoço dela, matando-a instantaneamente. Ele se virou para Alison, Lydia e Cogman com a voz fria e decisiva. Walter, Jane. Com exceção das duas pessoas ao lado da nossa mesa e das duas com as máscaras de lobo, matem todos os outros. Capítulo 76. A maioria das pessoas presentes no leilão possuía poderes sobrenaturais. Ao ouvirem a ordem de Jacob para que todos fossem mortos, levantaram-se imediatamente. Olhos brilhantes de diversas cores vermelho, amarelo, branco, azul e fixaram-se em Jacob no palco. Enquanto outros observavam Cogman e as garotas com vigilância predatória. Um homem perto do fundo se levantou, erguendo as mãos. Não sei que desavença você tem com a casa de leilões, mas não quero ter nada a ver com isso. Estou indo embora. Jacob simplesmente bateu o pé. Com um estrondo ensurdecedor, grossas paredes de terra sólida irromperam do chão, fechando todas as saídas e selando a sala como um túmulo. Desculpe, amigo, disse Jacob, sua voz ecoando no silêncio repentino. Nenhum de vocês sairá daqui vivo. O mago e as duas bruxas perto do palco não disseram nada, apenas se entreolharam e com um aceno de cabeça se uniram. Suas mãos já teciam padrões intrincados no ar, os lábios se movendo em um canto gutural. Mas Jacob não lhes deu chance de terminar seus feitiços. Ele envolveu todo o seu corpo com relâmpagos, e num piscar de olhos, desapareceu do palco e reapareceu em meio a eles. Um borrão prateado, Shuzui, sua katana, revestida de relâmpagos, cortou o ar 1, 2, 3 vezes. Os feitiços morreram em seus lábios quando 3 cabeças caíram no chão, seus corpos desabando um instante depois. O cheiro de ozônio, sangue e carne queimada impregnou o ar. O homem de vestes góticas, percebendo que Jacob representava a maior ameaça, tomou uma decisão calculada. Ele se tornou um borrão em movimento, sua velocidade o levando não em direção a Jacob, mas diretamente para Lydia, aparentemente vulnerável. Mas Lydia, que estava atenta e concentrada para não ser um peso para Jacob e Alison, estava preparada. Ela ergueu a mão e um escudo de energia brilhante e semi-transparente se materializou ao seu redor um instante antes do impacto. O homem bateu com o rosto na barreira de energia com um estalo horrível. O som do seu nariz se estilhaçando foi audível quando o impacto o lançou para trás pelo ar, desorientado e atordoado. Antes que seu corpo pudesse atingir o chão, Jacob já estava lá. Ele o encontrou no ar, com Shuzui empunhada com as duas mãos. A lâmina descreveu um arco vertical, cortando o homem de forma limpa da cabeça à virilha. As duas metades do homem caíram com um baque úmido, mas para o leve interesse de Jacob, continuaram a se contorcer. Jacob olhou para as metades do corpo que se contraíam, notando as veias escuras ao redor dos olhos do homem e suas presas afiadas. Um vampiro, hein? Ele pegou um cartão bancário do vampiro e disse, vamos ver se você consegue sobreviver a isso. Ele acenou com a mão em sinal de desdém, e uma torrente de fogo irrompeu de sua palma, engolfando as duas metades e incinerando o vampiro, deixando apenas uma pilha de cinzas que se espalhou pelo chão. Ainda havia 30 pessoas na sala, sem contar as 4 que Jacob decidirá não matar. 10 delas eram caçadores humanos comuns, que agora buscavam desesperadamente um lugar para se proteger. Walter, Jane, ordenou Jacob, sua voz rompendo o pânico. Acabem com eles depressa. A sala mergulhou no caos. Cogman se moveu com precisão mecânica. Ele se aproximou de uma mesa onde 2 mendigos começavam sua transformação, suas bocas cheias de dentes amarelos, afiados e irregulares, seus olhos brilhando em branco enquanto sibilavam para ele. Cogman suspirou e disse, gostaria de ter mais tempo para brincar com vocês, mas infelizmente não tenho. Suas mãos se estenderam com uma velocidade impossível, dedos como garras de aço. Ouviu-se um som úmido e rasgado quando ele mergulhou as mãos em seus peitos e arrancou seus corações ainda pulsantes, esmagando-os em seus punhos antes mesmo que as criaturas pudessem gritar. Alison, com os olhos brilhando em um verde intenso, ergueu as mãos. Dezenas de flechas afiadas como navalhas, feitas de vento condensado, materializaram-se no ar ao seu redor. Com o movimento rápido dos pulsos, elas dispararam para frente com um som como se 100 flechas estivessem sendo lançadas ao mesmo tempo. O grupo de caçadores desarmados, apanhado em campo aberto, não tinha defesa. As flechas de vento perfuraram seus corpos com brutal eficiência, derrubando-os no chão em poças de sangue e pondo fim às suas vidas. Lydia sentiu uma onda de náusea, seu estômago revirando com a violência. Mas então ela se lembrou das veelas aterrorizadas, das mulheres indefesas enjauladas, dos gêmeos adolescentes lobisomens jaguar também enjaulados e dos frascos com órgãos preservados. Sua determinação se fortaleceu. Ela respirou fundo, buscando se acalmar, e entrou na luta. Ela caminhou resolutamente em direção a um lobisomem beta de olhos azuis brilhantes que avançava sobre ela com um rosnado. Ela não hesitou. Abrindo a boca, liberou uma onda sonora concussiva que o atingiu como um ariete, erguendo-o do chão e arremessando-o contra a parede oposta. Antes que ele pudesse se recuperar do atordoamento e se levantar, ela já estava sobre ele.
Concentrou-se e desta vez, liberou uma frequência aguda e controlada diretamente em sua cabeça. O lobisomem agarrou os ouvidos, um grito morrendo em sua garganta enquanto o sangue começava a escorrer de seus olhos, nariz e orelhas. Seu crânio vibrou violentamente até que, com um estalo final e nauseante, explodiu, pintando a parede atrás dele. Lydia se virou, engolindo em seco, mas se recompôs e avançou em direção ao seu próximo oponente. Jacob era um turbilhão de destruição. Ele se movia entre os metamorfos restantes, um borrão de fúria elemental. Queimou um em uma coluna de fogo, eletrocutou o outro até que ele se contorcesse em uma casca carbonizada e empalou um terceiro em uma estaca de rocha que rompeu do chão. Em seguida, cortou outros 7 metamorfos em pedaços com sua katana. Após eliminar os caçadores, Alyson enfrentou mais 3 metamorfos. Ela desviou de um golpe de garra e retaliou com uma lâmina de vento cortante que partiu um deles ao meio na altura da cintura. Ela atingiu o outro com flechas de vento e, com um gesto final e preciso, invocou um vórtice que ergueu o terceiro e o arremessou contra o teto com uma força devastadora, antes de cortá-lo ao meio com um golpe de vento. Enquanto isso, Cogman terminou seu trabalho macabro. Seus antebraços se moveram, revelando os canos de armas a laser integradas. Com 4 rajadas precisas e vibrantes de luz azul, ele perfurou buracos nítidos e fumegantes nas cabeças dos 4 alvos finais. Eles caíram no chão antes mesmo de perceberem o que os atingiu. Jacob recolheu sua faca militar do palco e aguardou em sua dimensão de bolso, voltando então sua atenção para o casal com as máscaras de lobo, que recuou à sua aproximação. Diga-me por que você está aqui. Seu tom era seco e definitivo, uma exigência, não uma pergunta. Você não fez nenhum lance, e eu pude sentir sua raiva e ansiedade no momento em que entrei nesta sala. O homem deu um passo à frente, colocando o próprio corpo como escudo diante da mulher. Somos lobisomens de uma pequena cidade perto de Fênix, confessou com a voz embargada. Estamos aqui por causa da nossa filha. Ela foi sequestrada e todas as pistas apontavam para este lugar. Deixe-me ler suas memórias, afirmou Jacob secamente. Só confirmarei a veracidade do que você acabou de dizer. Não vou me intrometer em mais nada. O homem hesitou por um instante, depois assentiu rigidamente. As garras de Jacob se estenderam e pressionaram suavemente a nuca do homem. Uma enxurrada de imagens e emoções o invadiu. O riso de uma garota, uma busca frenética, uma esperança desesperada e dolorosa. Ele retirou as garras. Você está dizendo a verdade, disse Jacob. Você não tem nada a temer de nós. Viemos aqui para destruir este lugar. E sua filha está aqui no porão. Ela seria vendida na semana que vem. Eu a vi nas lembranças do leiloeiro. A mulher soltou um soluço abafado, levando as mãos à boca. Sério? Ela está segura? Ela está numa jaula, mas parece ilesa, tranquilizou Jacob. Obrigada, sussurrou a mulher com lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela agarrou o braço do marido. George, vamos. Temos que salvar nossa filhinha. Espere, ordenou Jacob, erguendo a mão. Há pessoas do lado de fora das muralhas que construí. Estão tentando entrar. Se eu não estivesse constantemente reforçando as muralhas com minha magia, já estariam lá dentro. Provavelmente estão armadas com todos os tipos de armas, incluindo acônito. O rosto da mulher se fechou. Então, o que devemos fazer? Espere até Walter recolher todos os cartões bancários, instruiu Jacob. Então lidaremos com a ameaça lá fora e ajudaremos você a resgatar sua filha. Seu olhar então se voltou para o outro casal, que estava encolhido junto. E vocês? Presumo que sejam policiais. O homem, ainda visivelmente tremendo, conseguiu encontrar a voz. Somos agentes do FBI. Estávamos investigando um caso de tráfico humano. Prendemos um suspeito com um convite para este local e viemos investigar. Jacob deu um sorriso irônico. Pelo seu cheiro, posso dizer que você encontrou mais do que procurava, hein? Nosso cheiro? Perguntou a agente, perplexa. Você exala medo e ansiedade, esclareceu Jacob. Presumo que você não fazia ideia de que o sobrenatural era real. O homem assentiu com a cabeça, hesitante. Sim, não tínhamos ideia de que estávamos entrando em um circo de horrores. Bem-vindo ao mundo real, disse Jacob secamente. Nesse instante, Cogman retornou, trazendo consigo um maço de cartões bancários. Ele os entregou a Jacob. Senhor, por favor, guarde-os em segurança até retornarmos. Receio perdê-los na próxima luta. Jacob pegou as cartas e as guardou em sua dimensão de bolso. Muito bem, disse ele, assumindo um tom de comandante. Jane, Ariel e Walter, vocês 3 irão ao porão e resgatarão os prisioneiros. E você? Perguntou Alyson com evidente preocupação. Vou subir para lidar com o resto das pessoas neste prédio, afirmou Jacob com o olhar voltado para o teto como se pudesse ver através do chão. Este lugar é apenas uma filial. A organização por trás dele realiza leilões em muitos outros estados. Os responsáveis aqui são um homem e 2 mulheres. Não sei o que eles são, apenas que o lobisomem tinha pavor deles, segundo as lembranças do leiloeiro. Então tenha cuidado, disse Lydia. Vocês também, disse Jacob. Porque uma das mulheres está guardando o porão. Deixe-me mostrar. Ele fechou os olhos. Um instante depois, as lembranças do leiloeiro inundaram as mentes de Alyson e Lydia. Eles viram tudo. O concreto estéril e manchado de sangue do porão, as barras de ferro frias das jaulas superlotadas, os olhos vazios dos cativos à espera de serem vendidos como gado ou desmembrados para terem suas partes reaproveitadas. Viram crianças de todas as idades encolhidas de medo e testemunharam, através do olhar frio do leiloeiro, o brutal abate de seres sobrenaturais que vinha acontecendo há anos. Uma onda de fúria pura e incandescente tomou conta de Alyson e Lydia. As mãos de Alyson se fecharam em punhos, seus nós dos dedos brancos. Já. Jack, ela se corrigiu, a voz tremendo de fúria. Temos que destruir este lugar. Jacob assentiu com um aceno sombrio e único. Vocês lidem com aquela mulher no porão o mais rápido possível. Resgatem as pessoas nas jaulas e depois tirem-nas de lá. Eu vou queimar este lugar até os alicerces.
Certo. Alison assentiu com a cabeça. Jacob então se virou para os dois agentes do FBI. E vocês? O que vão fazer? O agente endireitou os ombros, um lampejo de dever profissional superando o medo. Vamos ajudar. Você não pode ajudar, disse Jacob sem rodeios. Mas pode ir com eles até o porão. Tente não atrapalhar. Mas primeiro vamos aos bastidores e libertar as pessoas que foram trazidas aqui para serem vendidas esta noite. Dito isso, dirigiram-se aos bastidores, isolados por uma das paredes de terra de Jacob. Ao entrarem, encontraram 6 funcionários nervosos. Cogman não lhes deu chance de dizer uma palavra. Moveu-se entre eles como um fantasma, seus movimentos um borrão de precisão letal. Ouviram-se breves gritos sufocados e o som nauseante de ossos quebrando, e então silêncio. Em seguida, destrancaram as gaiolas feitas de ferro misturado com cinzas de sorveira. A primeira a sair foi a bela Veela, com os olhos arregalados, uma mistura de medo e esperança desesperada. Ela foi seguida por outras 6 mulheres, 4 metamorfas de diferentes tipos e 2 humanas comuns, e pelos 2 gêmeos adolescentes lobisomens jaguar. Em seguida, eles os ajudaram a abrir as correntes e as coleiras de choque em volta de seus pescoços. Com a libertação dos prisioneiros, a atmosfera na sala mudou. O alívio foi rapidamente ofuscado por uma fúria coletiva e latente. Eles haviam sido tratados como objetos e agora queriam vingança. Uma das metamorfas, uma mulher de traços marcantes e graça predatória, deu um passo à frente. Posso me juntar a vocês? Perguntou a Jacob com a voz num rosnado baixo. Quero ajudá-los a lutar contra os monstros que dominam este lugar. Jacob observou o grupo, vendo a mesma determinação ardente em cada par de olhos, até mesmo nas 2 mulheres comuns que se mantinham firmes apesar do medo. Claro, disse ele. Quem quiser lutar pode ir ao porão com o grupo de Jane. Ajudem-nas a matar os guardas enquanto elas lidam com a mulher que guarda o porão. Sem dizer mais nada, as vítimas recém-libertadas formaram uma procissão sombria e determinada atrás de Alison e Lydia. Antes de partir, Jacob recolheu os artefatos do leilão. Guardou a adaga que nunca perdia o fio em sua dimensão de bolso. Em seguida, pegou o espelho que mostrava o maior medo de uma pessoa. Contrariando seu bom senso, olhou-se nele. O vidro girou e uma imagem horripilantemente vívida se formou, Alison e Lydia, estiradas, quebradas e sem vida em uma poça de sangue. Um frio pavor apertou seu coração. Ele praguejou baixinho e, sem pensar 2 vezes, lançou um jato de fogo da palma da mão, reduzindo o espelho maligno a uma pilha de escória derretida e cinzas. Ao ver a reação dele, Lydia perguntou: "O que você viu?" Jacob balançou a cabeça, o rosto pálido. "Eu não devia ter olhado para aquela coisa estúpida e maligna, e não vou te contar o que vi. Foi um pesadelo." Ele virou-se bruscamente em direção à saída principal, onde sua parede de terra ainda estava de pé. "Muito bem, vamos embora." Eles se reuniram diante da sólida parede de rocha. "Escutem bem", anunciou Jacob. "Depois que eu abrir esta porta, Walter e eu sairemos primeiro para eliminar os inimigos que estão esperando lá fora. Os demais, tomem cuidado para não serem atingidos. Eles provavelmente estão armados com todos os tipos de armas de fogo, granadas de efeito moral e acônito." Com um gesto, a parede de terra se desfez em pó. Imediatamente, uma chuva de balas irrompeu do corredor, acompanhada por granadas de gás lacrimogêneo e bombas de efeito moral cegantes. Jacob simplesmente acenou com a mão, e uma enorme serpente de fogo irrompeu de sua palma. Ela avançou com força, suas mandíbulas escancaradas, engolindo as granadas de gás lacrimogêneo e as granadas de efeito moral, e continuou seu avanço, forçando os guardas em pânico a se dispersarem e se jogarem no chão em busca de abrigo. Naquele momento de caos, Jacob e Cogman se tornaram borrões em movimento, saindo correndo da sala de leilões para o corredor. A caçada havia começado. Os 20 guardas, treinados e bem armados, estavam completamente em desvantagem. Foram caçados nos corredores, abatidos pela katana de Jacob ou tiveram seus corações arrancados por Cogman. Nenhum sobreviveu. No 6º andar, em um escritório, uma mulher de beleza estonteante chamada Helena acariciava uma enorme piton albina enrolada em seus ombros. Uma leve carranca desfez seus traços perfeitos enquanto ela pegava um rádio. "John, relate. Você já descobriu o que está acontecendo na sala de leilões?" Da sala de vigilância no 4º andar, uma voz frenética respondeu: "Não, senhora. Alguém assumiu o controle total do sistema de segurança do prédio. As câmeras estão fora do ar, os elevadores estão trancados e eu nem consigo abrir a maldita porta para sair da sala de vigilância. Está lacrada. Mas enviei Cal e 19 guardas para verificar o 1º andar." A voz de Helena tornou-se gélida. "Você vai retomar o controle do sistema de segurança do prédio, John, ou não viverá para ver o amanhecer." Ela não esperou por uma resposta, mudou de canal e passou para a frequência de Cal. "Cal, reporte. Qual é a situação?" Em vez da voz de Cal, uma risada distorcida e maníaca ecoou do rádio, um som que era puro caos. "Ah, é a arraia, vorraha." Helena levantou-se bruscamente da cadeira, com a piton sibilando em agitação. "Você não é Cal. Quem é você?" A voz respondeu com uma alegria arrepiante. "Eu sou o monstro que monstros como você temem. E estou vindo atrás de você, vadia." Alalaha. A chamada de rádio terminou, deixando apenas estática e o eco da risada maníaca de Jacob. Helena roeu a unha perfeitamente cuidada, um sinal de ansiedade. Rapidamente pegou o celular e fez uma ligação. Uma voz masculina grave e calma respondeu: "Helena? O que está acontecendo?" "Dimitri, volte aqui agora." Ela sibilou. "Estamos sendo atacados por alguém extremamente perigoso. Ele já matou 20 dos nossos guardas e provavelmente todos na sala de leilões. Você sabe o que isso significa? A maioria dos participantes eram metamorfos poderosos, e havia um vampiro, um mago e 2 bruxas lá esta noite." Houve uma breve pausa do outro lado da linha antes de Dimitri responder, com a voz agora firme e séria: "Tudo bem, querida. Estou a caminho." Canal Escute Áudio Novel.
Capítulo 77. No corredor salpicado de sangue do lado de fora da sala de leilões, Jacob se virou para Lydia e Alison com uma expressão séria. Certo, vá até o porão e lide com aquela mulher, instruiu ele. Cuidado. Ataque à distância e não a deixe se aproximar. Lembre-se sempre de usar seus escudos de energia e saia do prédio assim que libertar os prisioneiros. Ele então voltou seu olhar para Cogman. Fique de olho neles. Não se deixe levar pela diversão de mutilar pessoas a ponto de deixá-las se machucarem. Não permitirei que lhes aconteça mal, senhor, assegurou Cogman. Jacob acenou com a cabeça. Certo. Vou subir. Te vejo lá fora. Ele se virou para sair, mas a voz de Alison o deteve. Espere. Você pode me dar a katana? Acho que ela complementará meus ataques de vento. Claro, disse Jacob sem hesitar, entregando-lhe Shuzui. Em seguida, olhou para Lydia. E você? Precisa de uma arma? Dê-me sua pulseira, pediu Lydia. Jacob retirou o blaster de energia alienígena do pulso e o entregou. Você pode controlá-lo com a mente. Lydia usava a pulseira no pulso. Um momento de concentração foi tudo o que precisou para sentir a conexão psíquica com ela. Com o pensamento, a pulseira se transformou em um blaster de aparência perigosa e, em seguida, voltou à sua forma original sem qualquer dificuldade. Obrigada, disse ela. Devolverei quando terminarmos. Dê para o Walter depois, disse Jacob. Veja se ele consegue reproduzir ou fazer algo parecido para você e Jane. Muito bem, hora de ir, disse Alison, apertando o cabo da espada de Shuzui com mais força. Jack, tenha cuidado. Você também, respondeu Jacob, antes de caminhar em direção às escadas que levavam aos andares superiores. O grupo que acompanhava Alison e Lydia armou-se com rifles e pistolas tomadas dos guardas mortos. Cogman então os conduziu até o elevador, o ativou e eles desceram às profundezas do prédio. Enquanto o elevador descia, Alison e Lydia ativaram seus escudos de energia. Com um esforço sincronizado, elas os combinaram, formando uma cúpula maior e mais forte de energia cintilante que envolveu todo o grupo no exato momento em que o elevador parou completamente. No instante em que as portas se abriram, uma saraivada de tiros irrompeu do corredor mal iluminado do porão, martelando a barreira de energia em uma cacofonia fútil e ensurdecedora. Dezenas de projéteis se achatavam contra o escudo e caíam inofensivamente no chão como chuva metálica. Os membros armados do grupo não precisaram de ordens. Avançaram de trás da cúpula protetora e revidaram com brutal eficiência, matando os guardas surpreendidos em uma troca de tiros rápida e intensa. Quando os tiros cessaram, apenas uma figura permanecia de pé no final do corredor. Era uma mulher asiática com olhos vermelhos, frios e brilhantes. Atrás dela, 6 patas de aranha brotavam de suas costas, os mesmos membros que ela usará para desviar sem esforço as balas destinadas a ela. Alison observou a mulher com cautela. Velho, o que ela é? A voz analítica de Cogman dissipou a tensão. Ela é uma metamorfa aranha. As possibilidades incluem uma Arani, uma Nancy, uma Tsushigumo ou uma Jorgumo. Dada a sua etnia, é muito provável que ela seja uma Tsushigumo ou uma Jorgumo. A mulher não esperou por mais análises. Moveu-se com uma velocidade impressionante, lançando-se para frente para golpear a barreira de energia com suas patas afiadas de aranha. O impacto foi imenso, um poderoso zumbido ressoando pelo escudo. Mas a barreira resistiu firmemente. O ricochete a fez deslizar para trás, mas ela se recuperou instantaneamente, lançando um grosso fio de seda branca de sua boca para se ancorar no teto, onde ficou pendurada de cabeça para baixo, encarando-os com uma intensidade predatória. Quem são vocês? Ela sibilou. Cogman disse, minhas senhoras, vocês têm um espelho com vocês? Eu tenho um, disse Lydia. Por quê? Olhe para o reflexo daquela mulher e me diga o que você vê, instruiu Cogman. Lydia e Alison retiraram pequenos espelhos de seus anéis espaciais e os posicionaram em direção à mulher invertida. No espelho, sua bela forma humana havia desaparecido, substituída pela visão horripilante de uma aranha gigante e peluda com olhos vermelhos brilhantes. O que você viu? Perguntou Cogman. Eu vi uma aranha gigante com olhos vermelhos, relatou Lydia com voz firme. Eu também, confirmou Alison, fechando seu espelho de bolso com um estalo. Então ela é uma Jorgumo, declarou Cogman. Uma criatura canibal, uma aranha metamorfa do Japão. Ela seduz homens, os prende com sua seda e os devora. Também é conhecida como a aranha prostituta. Suas habilidades incluem produzir seda forte e pegajosa, uma voz hipnótica capaz de enfeitiçar homens, veneno mortal e controle sobre outras aranhas. Seu reflexo sempre revelará sua verdadeira natureza monstruosa. Certo, disse Alison, com sua determinação se fortalecendo. Walter, fique de vigia aqui do lado. Deixe que eu e Ariel lidemos com a prostituta. Não interfira a menos que seja necessário. Ela então olhou para o casal de lobisomens. Vocês dois, lidem com os guardas restantes neste porão e libertem os prisioneiros. George assentiu com um semblante sombrio. Nós iremos. Alison desembainhou Shuzui, a lâmina cantando ao sair da bainha, que ela então guardou em seu anel espacial. Ariel, disse ela com a voz calma e concentrada. Você está pronta? Lydia fez um esforço mental para ativar seu blaster de energia. Sim. Eles desativaram o escudo de energia e avançaram para encarar a Mulher-Aranha. Ao verem o escudo ser desativado, os Jorgumo atacaram com uma velocidade estonteante. Mas Alison estava preparada. Com um golpe fluido e poderoso de Shuzui, ela desferiu um corte de vento em forma de crescente que rasgou o ar. A Mulher-Aranha saltou para evitá-lo, mas não foi rápida o suficiente. O corte decepou 2 de suas patas de aranha que caíram no chão tremendo. Mas a vitória durou pouco. O Jorgumo saltou para longe de Alison, e em segundos, os membros decepados se contraíram e começaram a se regenerar a partir dos tocos. Enfurecida, a Jorgumo abriu a boca não para falar, mas para expelir um jato de veneno verde e turvo. Alison e Lydia reativaram seus escudos de energia. O líquido corrosivo espirrou contra o escudo combinado delas, crepitando e fumegando enquanto tentava corroer a barreira.
Que nojo, murmurou Alison. Ela acenou com a mão livre e uma forte rajada de vento varreu o veneno, espalhando pelas paredes que começaram a corroer. Então, com uma série de movimentos precisos de Shuzui, ela lançou múltiplos e menores cortes de vento pelo ar. A Mulher-Aranha se contorceu e tentou evitar os ataques, mas não conseguiu escapar de todos. Ela gritou de dor e fúria quando as rajadas de vento a atingiram, abrindo feridas profundas e sangrentas em seu corpo. Mesmo sangrando, as feridas começaram a cicatrizar. Percebendo que estava em desvantagem em sua forma híbrida, ela decidiu parar de se conter. Com um estalo nauseante de ossos se movendo, seu corpo se expandiu, transformando-se completamente em uma aranha gigante monstruosa, quase preenchendo toda a largura do corredor. Ela agora ignorava os pequenos golpes de vento, que ricocheteavam em sua carapaça endurecida sem causar danos reais. Uma de suas pernas gigantes, semelhantes a lanças, atingiu o escudo de energia combinado. O impacto foi colossal, enviando ondas de choque visíveis através da barreira e forçando ambas as garotas a recuarem um passo devido à força descomunal. Mas o escudo, tensionado e cintilando violentamente, resistiu firmemente. Ela é forte demais nessa forma, gritou Lydia com a voz embargada, enquanto outro golpe estrondoso de uma perna de aranha fazia o escudo combinado delas oscilar. Com certeza. Alison concordou, com a mente a mil. Ariel, mantenha-a ocupada. Preciso de 1 minuto para me concentrar. Lydia assentiu bruscamente, os olhos semicerrados em concentração. Enquanto a Jorgumo se preparava para mais um ataque, Lydia abriu a boca e soltou um grito sônico estrondoso. A onda sonora visível atingiu a criatura enorme em cheio no peito, interrompendo seu avanço e fazendo-a rolar para trás até se chocar contra a parede oposta. E aí, gostou da minha voz, seu verme feio e enorme? Provocou Lydia, disparando um raio azul escaldante de seu blaster de energia que abriu um sulco profundo e negro nas costas do Jorgumo. Enfurecida, a criatura se levantou e, com um chiurear furioso, lançou uma teia espessa e pegajosa de seda. Lydia simplesmente se teletransportou, e a teia pousou inofensivamente onde ela estava. Ela reapareceu no flanco da aranha e soltou outro grito ensurdecedor, fazendo o monstro se chocar contra a parede mais uma vez. Essa dança perigosa continuou. Lydia desorientava a fera com seus gritos, queimava a aranha com seu blaster e se teletransportava antes que a aranha pudesse revidar. Embora não pudesse infligir danos permanentes devido à carapaça resistente e à rápida regeneração da criatura, ela habilmente mantinha sua atenção, evitando cuidadosamente seus jatos de veneno e armadilhas de seda. Enquanto Lydia brincava de pega-pega, Alison fechou os olhos e ergueu as mãos. O ar estagnado do porão começou a vibrar, depois a gemer, enquanto ela reunia cada rajada de vento. Um vórtice de energia esmeralda surgiu entre suas palmas, girando cada vez mais rápido até formar uma enorme flecha de vento de 2 metros de comprimento. Com imenso esforço, Alison a comprimiu ainda mais, concentrando a energia caótica em um projétil denso e letalmente focado, com menos de meio metro de comprimento. Ele brilhava com um poder aterrador e quase incontrolável, zumbindo como um ninho de vespas. Ariel, fique atrás de mim agora, gritou Alison. Lydia não hesitou. Ela se teletransportou para trás de Alison num instante. Alison estendeu as mãos para frente. A flecha de vento comprimida desapareceu de vista. Cruzou a distância num piscar de olhos, rápido demais para os sentidos aguçados do Jorgumo acompanharem. No instante em que a flecha foi disparada, ambas as garotas reativaram e combinaram seus escudos de energia em uma cúpula reforçada ao seu redor. A flecha atingiu a aranha gigante bem entre seus olhos vermelhos brilhantes. Ouviu-se um som úmido e seco quando ela atravessou a carapaça endurecida e se alojou profundamente no corpo da criatura. No instante em que o objeto entrou, Alison fez um movimento brusco e cerrado com o punho. A flecha detonou. A energia eólica massivamente comprimida foi liberada, expandindo-se com a força de uma bomba dentro do corpo do Jorgumo. Ouviu-se um som horrível, úmido e de rasgo, e então a criatura simplesmente se despedaçou. Seu corpo foi dilacerado de dentro para fora, pedaços de órgãos internos e fragmentos do corpo da aranha voando em todas as direções, espatifando-se contra o escudo de energia com uma série de baques nauseantes. A luta havia terminado, mas a explosão não parou por aí. A força da concussão abriu uma cratera enorme no chão de concreto e na parede atrás de onde a aranha estava. Uma rachadura profunda semelhante a uma teia surgiu no teto com um som de trovão. O prédio inteiro estremeceu violentamente, e uma chuva de poeira e pedaços de concreto caiu do teto. Vocês estão tentando nos matar? Lydia gritou, abaixando-se instintivamente quando um grande pedaço do teto se chocou contra o escudo delas. Alison, sentindo o prédio tremer e vendo as rachaduras se espalhando pelo teto como relâmpagos, coçou a nuca sem jeito. Eu nem usei toda a minha força. Estava tentando não derrubar o lugar inteiro. Lydia agarrou Alison pela gola, com os olhos arregalados numa mistura de fúria e pânico. Você chama isso de se conter? Eu juro, você e aquele seu marido idiota estão tentando me matar. Alison revirou os olhos, afastando as mãos de Lydia. Ele também é seu marido. E eu não tentei te matar, eu só calculei mal a minha força. Um pouquinho. A voz de Lydia atingiu um tom histérico. Foi exatamente isso que ele disse antes que a tempestade de raios tentasse me incinerar. Agora essa armadilha mortal vai ser nosso túmulo. Então é melhor não estarmos lá dentro quando desabar, retrucou Alison. Nesse instante, a voz de Jacob interrompeu a discussão, ecoando em suas mentes. E meninas, o que foi essa explosão? O prédio inteiro está tremendo. Vocês estão bem? Alison respondeu telepaticamente. Estamos bem. Já lidamos com aquela mulher. Ela era uma Jorgumo, uma metamorfa-aranha. E fui eu quem causou a explosão. Você precisa sair do prédio agora. O pensamento de Jacob era urgente. E certo, vamos indo. Alison confirmou. Ela se virou para Lydia, que ainda a encarava com raiva. Pare de me olhar assim e vamos sair daqui antes que sua previsão se torne realidade.
Nesse instante, George e seu grupo emergiram de um corredor lateral, liderando uma fila de prisioneiros atordoados e assustados. O próprio George tinha um corte na testa que já estava cicatrizando, enquanto vários outros tratavam ferimentos sangrentos causados por destroços. O que aconteceu com vocês? Perguntou Allison, fingindo inocência. Foram os guardas que fizeram isso? George limpou o sangue do olho. Foi a onda de choque da explosão. Ela nos jogou contra as paredes como bonecos de pano, e o teto começou a desabar sobre nós. Que explosão foi aquela, afinal? Allison desviou o olhar, sentindo as bochechas corarem levemente. Aquela era a Mulher-Aranha. Ela explodiu, violentamente. Ela bateu palmas, mudando de assunto. Enfim, vamos sair daqui. Lydia cruzou os braços e lançou a Allison um olhar profundamente desaprovador. Allison respondeu mostrando a língua, agarrando o braço de Lydia e arrastando-a em direção ao elevador. Walter, vamos. Cogman seguiu e, por sorte, o elevador ainda funcionava, embora rangisse ameaçadoramente sob o esforço. Assim que todos chegaram ao primeiro andar, fugiram do prédio trêmulo, só parando quando estavam em segurança no beco escuro atrás de um armazém a um quarteirão de distância. Allison estendeu a mão com a mente. Jay, estamos fora. Termine logo para que você possa nos seguir. Já saio. Jacob respondeu. Já limpei o segundo ao quinto andar. Havia apenas cerca de 30 inimigos no total, com apenas 5 lobisomens beta representando algum desafio. Estou indo para o sexto andar agora para lidar com a mulher e o homem responsáveis. Tenha cuidado. Allison insistiu. Não brinque com eles. Use toda a sua força desde o início. E certo. Te vejo em breve. Lydia olhou para Allison, sua expressão suavizando-se da raiva para uma preocupação cansada. Você disse a ele que saímos? Sim, disse Allison, virando-se para o grupo. Ele está lidando com os líderes do último andar. Ele sairá em breve. George, que abraçava fortemente a esposa e a filha recém-resgatada, olhou para cima com genuína preocupação. Vocês não estão preocupados com ele lutando sozinho contra aquelas pessoas? Deveríamos voltar para ajudá-lo? Lydia soltou uma risada curta e sem humor, com o olhar fixo no prédio rachado e rangente ao longe. Ele não precisa da nossa ajuda. Se voltarmos lá, seremos apenas um fardo que ele terá que proteger. Ela encarou George. A melhor coisa que podemos fazer por ele agora é ficar fora do caminho e deixá-lo lidar com aqueles monstros. Capítulo 78. Jacob emergiu no sexto andar, tendo deixado um rastro de destruição desde o segundo andar. No instante em que ele saiu da escadaria e entrou no corredor, uma saraivada de tiros irrompeu. As balas ricochetearam nele, rasgando seu terno, mas se achatando contra as impenetráveis escamas de dragão por baixo. Ele continuou caminhando em linha reta em direção aos atiradores, sua risada, uma gargalhada baixa e maníaca, ecoando de forma perturbadora sobre os disparos. Ele sacou seu revólver SW-500 e, com 6 tiros precisos, derrubou 6 guardas. Guardou a arma de volta em sua dimensão de bolso e, em seguida, apontou os dedos indicadores como se fossem pistolas. Raios azuis crepitantes saíram de suas pontas dos dedos, cortando o ar e atingindo os guardas restantes, perfurando seus crânios e matando-os antes que tocassem o chão. O silêncio retornou. Apenas uma figura permanecia, uma mulher corpulenta, parada como uma sentinela em frente a uma pesada porta de escritório, seus olhos vermelhos brilhantes o encarando com ódio. Jacob aproximou-se dela. Você é a alfa daqueles idiotas que eu matei no quinto andar? A mulher não respondeu com palavras. Em vez disso, um rosnado gutural ressoou de sua garganta enquanto ela se transformava. Sua cabeça distorceu-se em uma feição grotesca, semelhante à de um cão, e pelos negros brotaram por todo o seu corpo. Ela cresceu, sua postura curvando-se enquanto seus braços se alongavam, transformando-se em membros com garras afiadas. Jacob a olhou de cima a baixo com evidente nojo. Que nojo! Que tipo de lobisomem ou cão-lobisomem você é? Sua vadia assustadora. A criatura avançou, atacando-o com suas garras. Jacob agarrou um braço, depois o outro com uma firmeza de ferro. Enfurecida, ela estalou sua mandíbula repleta de presas em direção ao rosto dele. Jacob recuou, apoiou um pé no peito dela e a manteve à distância. Que nojo! Murmurou ele, observando a saliva escorrer enquanto ela estalava a boca impotentemente como um animal raivoso. Com um movimento brutal, ele quebrou os 2 braços dela na altura dos cotovelos. Um estalo nauseante ecoou pelo corredor. Em seguida, ele a chutou para o chão, e antes que ela pudesse se recuperar, cuspiu uma gota de lava derretida diretamente em sua cabeça. Um chiado crepitante encheu o ar enquanto o crânio da mulher derretia em uma nuvem de fumaça. Ele passou por cima do cadáver fumegante, resmungando enquanto se aproximava da porta. Vadia assustadora. Ela é ainda mais feia do que a forma alfa do Peter. Ele alcançou a porta e a arrombou com um chute, fazendo com que a moldura se estilhaçasse com o impacto. Dentro do escritório luxuoso, uma bela mulher loira, Helena, estava sentada atrás de uma escrivaninha de mogno, olhando para ele com os olhos arregalados. A Piton albina enrolada em seus ombros sibilou de terror, deslizando para baixo até se encolher em um canto. Jacob ergueu uma sobrancelha, pensativo. Então está Helena. Eu a vi nas lembranças dos leiloeiros, mas ela é ainda mais deslumbrante pessoalmente. No instante em que ele entrou, o medo primitivo dominou Helena. Jacob sorriu, com uma expressão fria e predatória, e caminhou até ela. Sentou-se na beirada da mesa, bem em frente a ela, estendeu a mão e acariciou suavemente sua bochecha com o dedo com garras. Por que uma mulher tão bonita como você precisa ser tão má? Helena estremeceu, afastando o medo paralisante, e deu um tapa na mão dele. Você não pode simplesmente tocar no rosto de uma mulher assim, sabia? O sorriso de Jacob se alargou. Foi mal. Não consegui me controlar. Quem são vocês? Ela exigiu. E por que estão nos atacando? Eu sou o Coringa. Não consegue ver.
disse ele, gesticulando para o próprio rosto. A propósito, quer saber como eu consegui essas cicatrizes? Ele traçou o sorriso grotesco gravado em sua nanomáscara. Helena disse não. Quero saber sua verdadeira identidade e... Jacob a interrompeu. Sua mão com garras estendeu-se, cobrindo o rosto dela. Quando ela tentou se afastar, a outra mão dele a agarrou pela garganta, um aperto firme, mas não esmagador. Pare de se debater e olhe para mim. Helena parou de resistir. Um sorriso lento e confiante se espalhou por seus lábios. Como desejar. Seus olhos começaram a brilhar com uma luz vermelha sinistra enquanto ela fixava o olhar no dele. Jacob parecia despreocupado. Eu tive uma esposa linda, igualzinha a você, começou ele, com a voz assumindo um tom de contador de histórias. Mas ela era tão ciumenta. Um dia, ela me viu conversando e rindo com outra mulher. Ele passou a garra pela mandíbula dela, inclinando-se tão perto que ela podia sentir sua respiração. E quando cheguei em casa, ela me deu veneno de canima, me paralisando. Depois pegou uma faca. Ele fez uma pausa, seus olhos fixos nos dela. E ela disse, se você vai sorrir para outra mulher, eu lhe darei um sorriso que ninguém jamais esquecerá. Então ela enfiou a lâmina no meu rosto e me deixou essas cicatrizes. Ele soltou uma risada baixa e maluca. O engraçado é que ela não suportava me ver depois de colocar um sorriso permanente no meu rosto. Nesse instante, Jacob sentiu uma estranha rigidez na mão que segurava o pescoço de Helena. Ele a soltou e tentou fechar o punho, mas seus dedos estavam congelados, a pele começando a adquirir uma textura opaca, acinzentada, semelhante à pedra. Helena riu triunfante, afastando-se rapidamente da mesa. Finalmente, por um segundo fiquei com medo. Pensei que meu poder não estivesse funcionando em você. Parece que por algum motivo está apenas te afetando mais lentamente. Jacob olhou da sua mão petrificada para Helena. A pele dela estava mortalmente pálida, e seus belos cabelos loiros haviam se transformado num emaranhado de serpentes sibilantes. Entendo, disse Jacob com a voz calma apesar da situação. Você é uma górgona. Agora é tarde demais para você perceber isso. Ela zombou. Você estava morto no instante em que nossos olhares se cruzaram. Jacob não entrou em pânico. Eu fui descuidado, mas... Num movimento rápido, sua mão boa disparou e a agarrou pela garganta novamente. Se eu te matar, a petrificação para, certo? A expressão triunfante de Helena se desfez em pânico, mas era tarde demais. Jacob liberou uma descarga elétrica diretamente em seu corpo. Ela se contorceu violentamente, seus cabelos de serpente se debatendo em agonia, antes de desmaiar. Ele rapidamente cravou suas garras na nuca dela, vasculhando suas memórias em um ritmo frenético. Quando terminou, a rigidez pétrea começava a subir por suas pernas, e seu primeiro braço estava quase completamente petrificado. Ele abriu a boca e lançou uma rajada concentrada de fogo de dragão, reduzindo a górgona a um monte de cinzas num instante. No instante em que ela morreu, o domínio mágico sobre o corpo dele se rompeu. A pedra petrificada de sua mão e braço rachou e se desfez em lascas, revelando escamas e carnes saudáveis por baixo. Jacob cerrou o punho recém-recuperado. Isso foi assustador. Quase morri. Ele soltou um suspiro trêmulo. Melhor não contar para Alison e Lydia, elas provavelmente me matariam. Um sorriso irônico voltou ao seu rosto. Agora, vamos pegar o dinheiro e esperar aquele cara, Dimitri, voltar. Ele caminhou até uma estante encostada na parede e puxou um livro específico, falso. Com um clique suave, uma porta escondida se abriu na parede. Não havia fechadura. Helena e seu parceiro tinham a arrogância de acreditar que ninguém seria tolo o suficiente para roubá-los. Jacob entrou na sala secreta e soltou um assobio baixo. Pilhas de dinheiro estavam organizadas cuidadosamente nas prateleiras. Pelas lembranças de Helena, ele sabia que o total girava em torno de 160 milhões de dólares. Rapidamente, ele guardou cada nota em sua dimensão de bolso. Seus olhos então se voltaram para os outros itens, vários frascos e ampolas cheios de órgãos preservados e sangue de diferentes criaturas sobrenaturais, além de uma variedade de poções. Pelas memórias que absorvera de Helena, ele conhecia seus efeitos, algumas fortaleciam os seres sobrenaturais, outras os curavam e algumas restauravam a energia mágica. Jacob pegou apenas uma coisa, uma pequena caixa contendo 12 frascos de poções de recuperação mágica feitas com ervas mágicas. Ele deixou o resto, com o estômago embrulhado só de pensar em consumir algo feito com partes do corpo de outro ser senciente. Já bebi poções de sangue de dragão feitas com órgãos de outros seres antes, pensou ele. Mas isso é diferente. É simplesmente assustador. Não consigo beber uma poção feita com os órgãos de outra pessoa, sobrenatural ou não. Com um gesto de mão, ele invocou uma rajada de fogo, incinerando a grotesca coleção de poções e órgãos. Saiu da sala e pensou, que pena que não haja outros artefatos. Ele só tinha os dois que já tínhamos levado, o espelho amaldiçoado e aquela adaga. Com o saque garantido e todos no prédio neutralizados, não havia mais razão para a estrutura permanecer de pé. Jacob desceu de volta para o primeiro andar e saiu pela entrada principal. Parou a cerca de 20 metros de distância, virando-se para encarar o prédio de 6 andares que abrigara tanto sofrimento. Ele ergueu uma das mãos. O ar ao seu redor começou a se distorcer e cintilar com um calor intenso. Uma esfera de fogo incandescente materializou-se sobre a palma da sua mão, crescendo rapidamente até atingir 5 metros de diâmetro, sua superfície fervilhando com uma devastação contida. Jacob concentrou-se, franzindo levemente a testa enquanto forçava a esfera a se comprimir. Ela encolheu, a energia em seu interior tornando-se mais densa e volátil, até que não fosse maior que uma bola de basquete. Com um movimento rápido do pulso, ele lançou a esfera em direção ao prédio. Ela atravessou a porta da frente. No instante em que atingiu o centro, Jacob cerrou o punho bruscamente. Em seguida, ativou seu escudo de energia.
A esfera detonou. No início não houve som algum, apenas um clarão tão intenso que descoloriu a noite. Em seguida, um estrondo profundo e ensurdecedor foi seguido por um rugido, enquanto pedra, aço e vidro vaporizavam em uma onda de calor incandescente. A força da explosão disparou para cima e para fora, consumindo o prédio por dentro. A estrutura não apenas desabou, desmoronou completamente, esmagando-se para dentro antes de ser engolida por uma torre de fogo que alcançou o céu. Tão repentinamente quanto começou, o fogo se dissipou, deixando para trás apenas uma cratera fumegante e derretida, repleta de escombros. Jacob encontrou um grande pedaço de concreto chamuscado, sentou-se e esperou. Ele não precisou esperar muito. Um sedã preto parou bruscamente perto das ruínas, e um homem de porte atlético, Dmitri, saltou para fora. Seus olhos percorreram freneticamente a devastação, antes de se fixarem na figura semelhante a um palhaço, sentada calmamente em meio ao caos. Ele avançou furioso, sua voz um rosnado baixo e perigoso. Palhaço, onde está Helena? Jacob sorriu. Eu a reduzi a cinzas, disse ele casualmente, como se estivesse falando sobre o tempo. Foi uma pena, de verdade. Ela era uma mulher linda. Que desperdício! Um rugido bestial de pura agonia e fúria rasgou a garganta de Dmitri. Seus olhos brilhavam em um vermelho furioso. Eu vou te matar. Ele se moveu num borrão, cruzando a distância num instante, e desferiu um soco em direção à cabeça de Jacob. Com um gesto casual e preciso, a mão de Jacob ergueu-se, apanhando o punho com firmeza na palma da mão. O impacto criou uma onda de choque visível que se propagou, levantando um anel perfeito de poeira e detritos do chão ao redor deles. A laje de concreto onde Jacob estava sentado rachou violentamente sob a força transferida. Mas Jacob não se mexeu um centímetro. Lentamente ergueu uma sobrancelha, seus olhos dourados brilhando com um interesse predatório. Você é forte, Jacob murmurou com a voz misturando genuína surpresa e um ar de divertimento sombrio. Ele apertou o punho de Dmitri com mais força, os ossos da mão do homem maior rangendo audivelmente sob a pressão. Um sorriso largo e ansioso se espalhou pelo seu rosto. Espero que você aguente o suficiente para que eu possa apreciar nossa luta. Capítulo 79. Você é forte, Jacob murmurou com a voz misturando genuína surpresa e um ar de divertimento sombrio. Ele apertou o punho de Dmitri com mais força, os ossos da mão do homem maior rangendo audivelmente sob a pressão. Um sorriso largo e ansioso se espalhou pelo seu rosto. Espero que você aguente o suficiente para que eu possa apreciar nossa luta. Então ele soltou o punho de Dmitri. Dmitri rugiu e desferiu outro golpe, desta vez mais rápido. Seus socos vieram em uma saraivada selvagem, cada um pesado o suficiente para esmagar pedra. Mas Jacob esquivou-se de todos com precisão sem esforço. Ele se movia como fumaça, desviando, esquivando-se e aparando os golpes sem perder o sorriso. Jacob desviou de um soco e acertou uma cotovelada no peito de Dmitri. O estalo das costelas quebrando foi inconfundível, e o homem maior foi arremessado contra o asfalto. Dmitri gemeu, cuspindo sangue enquanto lutava para se levantar. Mas antes mesmo que pudesse se firmar, Jacob avançou usando sua supervelocidade e desferiu um soco profundo em seu peito. A força do impacto o ergueu do chão, arremessando para trás como se tivesse sido puxado por um fio. Ele se chocou contra uma pilha de vergalhões e concreto carbonizados com um estalo nauseante de metal e osso. Jacob deu um sorriso irônico. É só isso que você tem? Dos escombros, um som gutural e desumano emergiu. Dmitri se ergueu, seu corpo começando a se reconfigurar grotescamente. Músculos se expandiram, ossos estalaram e se deslocaram, e pelos negros irromperam sobre sua pele. Seu peito se expandiu, seus ombros se alargaram enquanto sua cabeça se distorcia na forma de um touro gigantesco. Ele cresceu até atingir a altura imponente de 2,5 metros, suas pernas se transformando em membros poderosos com cascos fendidos, e uma cauda grossa chicoteando atrás dele. 2 chifres curvos irromperam de seu crânio, e seus olhos brilharam em vermelho. Jacob ergueu uma sobrancelha, claramente intrigado. Finalmente decidi me transformar. Eu queria ver sua forma de minotauro desde que li as memórias de Helena. Dmitri bufou vapor quente saindo de suas narinas para o ar fresco da noite. Então ele investiu. O próprio chão tremeu, o asfalto rachando sob seus cascos. Jacob se preparou, cruzando os braços à sua frente. Desta vez, o impacto foi diferente. Um grunhido escapou de seus lábios quando o punho do minotauro o atingiu, suas botas deslizando para trás alguns centímetros pelos escombros. Jacob deu um sorriso irônico. Agora sim. Com um impulso poderoso ele empurrou o minotauro para trás. Aproveitando a brecha, saltou no ar, girou para ganhar impulso e desferiu um chute devastador no centro do peito da besta. O estalo do impacto ecoou pelas ruínas. Dmitri cambaleou para trás, urrando de dor, antes de cair de costas. Enquanto Dmitri rugia de fúria e lutava para alcançar suas patas, os olhos de Jacob pousaram nos restos esfarrapados de seu paletó. Ele caminhou até lá, tirou um cartão bancário preto do bolso interno e o guardou em sua dimensão de bolso. Não gostaria que isso se perdesse. Tem muito dinheiro nele, de acordo com as lembranças de Helena. O furto insignificante foi a gota d'água. Dmitri soltou um rugido que rasgou o ar e atacou novamente, consumido por uma fúria que anulou qualquer instinto de autopreservação. Jacob sorriu de forma irônica e encarou seu adversário. A verdadeira luta começou. Foi uma disputa brutal e direta de força. Seus golpes colidiam com estalos estrondosos, ondas de choque se propagando enquanto trocavam golpes. Jacob esquivou-se de um golpe do braço do minotauro, semelhante a um tronco de árvore, e cravou seu próprio punho nas costelas do minotauro, sentindo outro estalo satisfatório.
Dimitri retaliou caindo de 4, usando a tremenda força de suas pernas para se impulsionar para a frente, visando atingir Jacob em seus chifres. Jacob agarrou os 2 chifres com as mãos, suas botas deslizando para trás com o impacto, antes que ele se firmasse e interrompesse o ataque. Ele sorriu com desdém e desferiu uma joelhada poderosa direto no focinho do Minotauro. Dimitri rugiu de dor e desferiu um soco enorme com violência. Jacob simplesmente soltou os chifres, sem que seu sorriso debochado se desfizesse. A luta continuou, mas Jacob era inegavelmente mais forte e mais rápido, um predador brincando com sua presa. Ele deixou Dimitri se cansar, bloqueando e contra-atacando com golpes precisos e devastadores. A fúria cega do Minotauro foi sua ruína. O ponto de virada ocorreu quando Jacob se esquivou de uma investida cega e acertou um soco na lateral da cabeça do Minotauro. A força foi imensa e com um som semelhante ao de madeira rachando, um dos chifres de Dimitri se partiu na raiz. Dimitri gritou, uma mistura horripilante de agonia humana e urros bestiais. Cambaleou para trás, agarrando a cabeça. Sangue quente começou a grudar nos pelos ao redor de sua têmpora. A fúria cegante sumiu de seus olhos vermelhos, substituída por um medo primitivo e crescente. Olhou para o palhaço sorridente e percebeu a terrível verdade. O palhaço estava brincando com ele. Se ficasse ali, morreria. Girando sobre os cascos, Dimitri virou-se e fugiu em direção às luzes brilhantes da cidade. Jacob pegou o chifre decepado, sentindo seu peso antes de jogá-lo para o lado. Ele sorriu para as costas do Minotauro que fugia. Ei, volte aqui. Pensei que estávamos nos divertindo. Ele começou a segui-lo, não em disparada, mas com a cautela de um predador. Deixou Dimitri ganhar um pouco de distância, para que a gloriosa e fugaz esperança de fuga pudesse se enraizar. Então, num movimento rápido, Jacob reaparecia para desferir um golpe devastador que fazia o Minotauro se espatifar contra uma caçamba de lixo ou através de uma cerca de arame. Dimitri se levantava cambaleando, desorientado e sangrando, e corria de novo. E Jacob o seguia. Repetiam esse jogo mortal, golpear, cair, correr, golpear de novo, até que irrompiam de um beco em ruínas para uma rua movimentada da cidade. Os carros pararam bruscamente. Os pedestres congelaram, olhando incrédulos para a monstruosidade sangrenta e com chifres que cambaleara no meio da rua. Então todos os olhares se voltaram para o homem com cara de palhaço que emergiu do mesmo beco, sorrindo de forma irônica, e caminhando calmamente em direção à besta. Por um instante, um silêncio atônito pairou no ar, quebrado apenas pelo zumbido constante do trânsito e pela música distante do cassino. Então, os sussurros começaram. Telefones foram erguidos. Um homem apontou um dedo trêmulo para Jacob e disse, é o Coringa. Devem estar filmando um filme do Batman. Outro zombou. Sério? Não vejo nenhuma câmera. 3 meninas corajosas, ou tolas, aproximaram-se saltitantes de Jacob. Podemos tirar uma foto com você? Perguntou uma delas. Jacob deu um sorriso para eles. Claro! Ele abraçou 2 deles, posando enquanto o amigo tirava as fotos, antes que eles saíssem correndo, rindo histericamente. Os olhos de Jacob percorreram a multidão de turistas, jogadores e foliões. Uma ideia surgiu em sua mente. Já que estamos em Vegas, pensou ele com um sorriso irônico ainda maior, vamos dar um show para essas pessoas. Com um rugido ensurdecedor, Dimitri agarrou um carro estacionado e o arremessou contra Jacob. Jacob nem sequer hesitou. Inspirou profundamente e liberou uma rajada de fogo de dragão escaldante. O carro explodiu no ar, uma bola de fogo iluminando a rua enquanto o metal derretido caía como confete flamejante. A multidão, agora achando que aquela era a melhor apresentação de rua que já tinham visto, explodiu em aplausos. Uma mulher cutucou o namorado. Os efeitos especiais são incríveis. Você é estúpido? Retrucou ele. Isso não é computação gráfica, é um carro de verdade. Você sequer sabe o que significa computação gráfica? Meu carro, gritou um homem da calçada. Enfurecido, Dimitri pegou outro SUV e o arremessou em direção a Jacob. Desta vez, Jacob simplesmente chutou o veículo, fazendo-o disparar de volta em direção ao Minotauro mais rápido do que havia vindo. O veículo se chocou contra o peito de Jacob, achatando-o contra a parede de um cassino. Dimitri se libertou com um urro de pura fúria, arrancando um poste de luz do concreto e brandindo-o como um porrete colossal. Jacob aparou o golpe com um braço, faíscas voando onde o metal encontrou seu antebraço escamoso. Ele girou, arrancou o poste das mãos de Dimitri e o usou como um taco para esmagar Dimitri no queixo, enquanto o Minotauro cambaleava atordoado. Jacob agarrou seu chifre restante e desferiu 3 socos brutais em sua cabeça antes de soltá-lo e dar um chute final que o fez se chocar com força contra um prédio. Alguns turistas bêbados saíram cambaleando de um bar próximo bem a tempo de ver o monstro incrustado na parede em ruínas. E aí, mano? Um deles riu, cambaleando para frente com o celular na mão. Essa fantasia é irada. Isso é tipo uma filmagem de filme ou algo assim? O homem caminhou até o corpo imóvel de Dimitri e ergueu o celular para tirar uma selfie. O Minotauro se mexeu, sangue escorrendo de sua boca, e seus olhos vermelhos brilhantes se abriram de repente. Jacob viu e praguejou. Droga! Agora é tarde demais para salvá-lo. O bêbado mal teve tempo de gritar. A mão de Dimitri disparou, agarrando pelo torso, e com um rasgo repugnante, ele o partiu ao meio. Os 2 pedaços do cadáver caíram no chão com um baque úmido, o sangue espirrando na calçada. Jacob suspirou. Aquele cara era azarado. Os amigos do bêbado e toda a multidão que assistia ficaram paralisados. A ilusão se desfez. Aquilo não era uma filmagem. Era um pesadelo. Um grito único e lancinante cortou o ar, e então a rua mergulhou no caos. As pessoas se dispersaram em todas as direções, atropelando-se umas às outras em pânico cego. Carros derraparam e colidiram uns contra os outros. Alguns motoristas abandonaram seus veículos completamente e fugiram a pé. O sorriso de Jacob desapareceu e ele pensou, bem, isso escalou rapidamente.
Essas pessoas vão precisar de terapia séria depois de hoje à noite. Ao longe, sirenes soavam. Viaturas policiais pararam bruscamente, bloqueando as duas extremidades da rua. Policiais saltaram dos veículos, armas em punho, gritando para que todos se deitassem no chão. Bastou um olhar para o monstruoso Minotauro para que abrissem fogo contra ele e Jacob. As balas rasgavam o ar, ricocheteavam em Jacob sem causar danos, achatando-se contra as escamas escondidas sob suas roupas. Mas Dimitri não teve a mesma sorte. Os projéteis perfuravam sua pele grossa, fazendo jorrar sangue e alimentando ainda mais sua fúria. Enfurecido e com dor, o Minotauro voltou-se para o grupo de oficiais mais próximo. Investiu com o único chifre que lhe restava baixado como uma lança, pronto para os dilacerar e esmagar. Mas Jacob apareceu de repente, uma parede intransponível entre a fera enfurecida e os policiais aterrorizados. Muito bem, disse ele, com a voz baixando para uma calma fria e mortal. Não posso deixar você matar mais ninguém. É hora de acabar com isso. Ele inspirou, e o ar ao seu redor cintilou com um calor intenso. Então sua boca se abriu, e ele liberou seu hálito de dragão. O cone de chamas intensas engolfou Dimitri por completo. O rugido agonizante do Minotauro foi interrompido quando o inferno o consumiu. Carne e pelos vaporizaram. Ossos enegreceram e se desfizeram em cinzas. Em instantes, nada restou além de uma cicatriz crepitante e derretida no asfalto onde a besta estivera. Jacob exalou suavemente, uma tênue camada de vapor escapando de seus lábios enquanto se virava para encarar os policiais atrás dele. Os policiais entraram em pânico. Uma delas, uma mulher com os olhos arregalados de terror, ergueu sua arma de serviço e atirou. A bala ricocheteou no peito de Jacob com um estalo seco. Ele sorriu com uma expressão fria e perturbadora. Que grosseria! Acabei de salvar a vida de vocês. Ele se aproximou. Tocou delicadamente o queixo dela com um dedo com garras, forçando-a a encontrar seus olhos dourados e brilhantes. A propósito, murmurou ele, você quer saber como eu consegui essas cicatrizes no rosto? A arma caiu com um estrondo no asfalto enquanto o policial começava a tremer incontrolavelmente. Nesse instante, Jacob ouviu a voz de Allison em sua cabeça. Pare de assediar a pobre mulher e vamos embora. Já está na hora de sairmos de Vegas, principalmente depois da merda que você acabou de fazer, seu idiota. Jacob soltou a mulher e respondeu telepaticamente. O que eu fiz desta vez? Você podia ter matado aquele cara do touro na frente do prédio do leilão. Allison retrucou. Ah, sim, aquele homem que foi despedaçado ainda estaria vivo, e esse caos não teria acontecido. Jacob deu de ombros. A culpa não é minha. Quem mandou aquele cara tentar tirar uma selfie com um minotauro? Quer dizer, ele não conseguia ver que era um monstro de verdade? Jacob usou sua supervelocidade e desapareceu da rua. Os policiais se viraram, procurando em vão pelo palhaço que simplesmente havia desaparecido. Jacob reapareceu em um beco escuro onde Allison o esperava. Ele a beijou e disse, onde estão Lydia e Cogman? Eles ainda estão perto das ruínas do leilão, com as pessoas que salvamos do leilão, respondeu ela. Vamos buscá-los e ir embora, disse Jacob. Eles usaram sua supervelocidade, tornando-se borrões enquanto corriam de volta para os arredores da cidade, onde Lydia, Cogman e os cativos libertados estavam reunidos. Quando chegaram, Jacob observou o grupo de cativos libertados que estavam amontoados. Após uma breve hesitação, suspirou dramaticamente. Vocês todos devem saber que o que estou prestes a fazer vai me machucar muito. Todos exceto Allison, Lydia e Cogman, entraram visivelmente em pânico e recuaram. Lydia ergueu uma sobrancelha. O que você vai fazer? Vou dar-lhes algum dinheiro, disse Jacob. Ele enfiou a mão em sua dimensão de bolso e retirou maços de dinheiro, totalizando 30 milhões de dólares. George, disse ele, dirigindo-se ao lobisomem alfa. Fique com 2 milhões para você e sua família. Com exceção dos 2 agentes do FBI, dê 1 milhão para cada um dos outros. Ele entregou a enorme quantia a George, que começou a distribuí-la. Depois que o dinheiro foi entregue, Jacob bateu palmas. Muito bem, hora de irmos. Vocês devem sair desta cidade o mais rápido possível e se manterem discretos. As pessoas por trás da casa de leilões são realmente assustadoras, com conexões por toda parte. Certifiquem-se de não serem pegos novamente. Ele então se virou para os 2 agentes do FBI. Um de vocês, me deu seu telefone. Vou anotar 3 endereços de leilões como este aqui nos Estados Unidos. Levem-nos aos seus superiores e contem o que viram. Mas provavelmente, eles dirão para vocês esquecerem tudo o que aconteceu esta noite. A agente entregou o telefone a Jacob sem hesitar. Provavelmente vão, disse ela. Mas se nos permitirem ir atrás desses leilões, farei tudo ao meu alcance para destruí-los. Jacob terminou de digitar e devolveu o telefone. Não vá atrás daquelas pessoas se quiser viver muito tempo. Como humanos, vocês não têm a menor chance contra eles. Ele mostrou a mão, onde finas escamas reptilianas brilhavam à luz. E nem se dê ao trabalho de tentar conseguir minhas impressões digitais para descobrir quem eu sou. Eu não tenho impressões digitais. A agente esboçou um sorriso discreto e respeitoso. Eu não faria isso nem se você deixasse impressões digitais. Ela limpou o celular na manga propositalmente. Viu? Não tenho a menor intenção de saber quem você é. Você é uma boa pessoa e neste mundo assustador que acabamos de descobrir esta noite, precisamos de gente como você. Ela guardou o celular no bolso e acrescentou. E quanto a nós sermos humanos fracos? George vai resolver isso. Allison olhou para o lobisomem alfa. Você vai dar a mordida neles? Você contou a eles sobre os riscos? Sim, eu fiz, disse George com firmeza. Eles ainda insistiram. Vou ensiná-los a se controlar. Então boa sorte, disse Jacob.
Agora, definitivamente, é hora de irmos embora. Dito isso, Jacob, Lydia, Allison e Cogman partiram. Eles entraram sorrateiramente em um beco escuro, e depois que Cogman confirmou que não havia câmeras por perto, suas nanomáscaras brilharam, alterando suas aparências para os rostos aleatórios que haviam usado ao chegar em Las Vegas. Eles se misturaram à multidão na rua, voltaram para o hotel, fizeram o check-out e começaram a longa viagem de volta para Beacon Hills. No carro, Allison se virou para Jacob. A propósito, quem era a mulher com quem você brigou no sexto andar? Jacob manteve os olhos fixos na estrada. Ela era uma górgona. Lydia disse, uma górgona? Ela era perigosa? Não, de jeito nenhum, disse Jacob um pouco rápido demais. Lidei com ela com facilidade. Allison estreitou os olhos, seu olhar penetrante. Por que tenho a sensação de que você está mentindo? Não estou mentindo. Ela estava fraca, disse ele, pigarreando. De qualquer forma, esta viagem foi divertida e agora estamos tão ricos. Ainda tenho 130 milhões em dinheiro vivo na minha dimensão de bolso, e vamos ver quanto vai ter nos cartões de crédito depois que Cogman fizer todo o dinheiro ser nosso. Allison perguntou, você acha que o que você fez hoje à noite vai estar no noticiário amanhã? Quer dizer, você lutando contra um minotauro na frente de todas aquelas pessoas. Provavelmente não, ponderou Jacob. Os figurões do governo não deixariam isso acontecer. Eles não querem que o mundo sobrenatural seja exposto e cause pânico entre os humanos normais. De qualquer forma, veremos o que acontece amanhã. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.